Estamos de volta. Desculpa os problemas técnicos que a gente aconteceu aqui. Já conversei com o Wilson, ele já deve estar entrando na live. Mais uma vez, antes de começar, queria agradecer a todo mundo que estava participando. Espero que a galera volte para trocar mais uma ideia. E agradecer mais uma vez a PB Quadros, que está apoiando aqui o projeto. Valeu, Redel. Respondendo a tua pergunta no WhatsApp, a live está de volta, a live está de volta. Foi só um probleminha técnico. João, parceirão aí, que mandou um monte de pergunta pra gente. Vamos perguntar tudo pro homem. O nosso convidado, mais uma vez, é o Wilson Matias, que jogou pelo Inter, jogou no Ituano, jogou no futebol mexicano, estava no elenco do time campeão da Libertadores, estava no elenco do time da Recopa, jogou muitos anos no futebol mexicano. Inclusive a gente vai perguntar para ele como é que é essa experiência por lá, onde é um cenário que tem um futebol muito competitivo, mas não é onde... Olha, o Wilson Matias já está aqui entre nós, ó. Jorge Lucas, parceiro. Grande Wilson, tudo certo? Tudo certo. Opa, queria começar te agradecendo por ter topado o convite de participar desse bate-papo com o torcedor daqui. E eu que agradeço pelo convite. E sempre é bom falar com o torcedor, falar com a pessoa. Também está entrando a minha esposa aí, que está de olho. Galera, vamos entrar aí, vamos participar aí, vamos bombar essa live aí, galera. Wilson, eu queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento de quarentena na tua vida? E na verdade agora está sendo de muito trabalho, né? Agora a gente está no ramo empresarial já tem um tempo, né? Com meu sócio, o André Schmidt, é um grande irmão. Está sendo diferente, né? A gente agora do lado do futebol, imigrando para o lado empresarial, está sendo uma coisa bem bacana, né, cara? Essa experiência, sair do futebol, sair da situação cômoda, né? Que gira em torno do futebol, né? E está sendo uma coisa a gente está aprendendo cada dia, a gente está crescendo, né? E acabando um ciclo, né? Que é o futebol, tudo é um ciclo e começando um ciclo novo. Já estou há algum tempo aqui com o André Schmidt, meu sócio, e a gente estamos tocando, graças a Deus está indo tudo bem e a gente aprendendo. Coisa boa, coisa boa. Wilson, eu te conheci, conheci o jogador Wilson Matias em 2005, porque tu era do Ituano, eu sou gremista, tu enfrentou o Grêmio naquela segunda divisão do Ituano. Como é que foi jogar no futebol paulista? Antes do Ituano, tu ainda jogou por outros times por lá. Como é que foi tua passagem pelo futebol paulista? Cara, eu saí do União São João, né? Saí do União São João e depois, em 2003, fui emprestado para o Ituano, fui campeão, tive a felicidade de ser campeão da Série C, 2003. Aí no ano seguinte me emprestaram com a compra de 50% do meu passe, com 50% do União, 50% para o Ituano. Cara, esse jogo foi um jogo muito estranho, né? Sem torcida, frio, chuva. E eu pensava, né, de jogar com a torcida do Grêmio, porque lá em São Paulo passava muito o Grenal, né? E a gente sempre via os colores do Grêmio, do Inter, os jogos muito pegados, uma rivalidade muito grande, né? Então, quando você chega aqui, o campo vazio, né, do orbe rival, né? Então a gente achou um pouco estranho, a gente comentou, pô, não vai ter torcida, a gente já sabia, né? Pelo ocorrido que tinha sido um final de semana antes, que teve a punição, né, da perda de mando, né? Mas foi, cara, foi uma coisa para mim especial, muito legal, porque nesse ano eu era o capitão, né? Tinha jogadores mais velhos, mas era novo, tinha 18 para 19 anos. Foi uma situação um pouco assim, tá com jogadores mais experientes, como o Jackson, como o André Luiz, os dois André Luiz, o zagueiro e o goleiro. Então tinha jogadores muito mais experientes que eu, e como eu ia cobrar eles, né? Ficava uma situação um pouco difícil, né? Uma situação complicada, você novo, muitas vezes não sabia se expressar, jogador já rodando, e aí tinha aquela conversa, os caras dando risada. Foi uma coisa muito legal para mim, aprendi muito com jogadores mais experientes, como o Jacques, que jogou na seleção,
jogou no Sport, Palmeiras, então foi uma coisa para mim, um crescimento muito importante. Tu jogou o Campeonato Paulista, que talvez seja, talvez não, é o estadual mais forte. Seguido um time do interior surpreende e é campeão paulista e derruba os grandes. Por que tu acha que o estadual de São Paulo é tão mais competitivo que os outros, assim, de surgir um paulista que é campeão de Copa do Brasil, o Santo André, o Ituano fez grandes campanhas do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Paulista. Por que tu acha que o paulista é tão mais competitivo? É muito difícil, né? Eu acho por ter times mais estruturados, né? Que aqui no Sul, o gauchão, porque às vezes o time pequeno não tem a condição, né? Nem os patrocínios que tem na visibilidade que tem o Campeonato Paulista, né? Que mesmo um time pequeno dá para formar times bons para competir com os times grandes. Eu acho que é a única diferença, porque o gaúcho é um campeonato muito pegado, né? É um futebol que tem muito contato físico e no Paulista eles trazem jogadores muito. Eu falo pelo Ituano, eles buscam a característica do treinador que pediu, time técnico, os times que propõem para jogar também com os times grandes. Sabemos que é difícil, né? Jogar com um time grande, pelo investimento grande que faz. Então é bem isso, né? Mas eu acho que o Campeonato Paulista é mais a questão de investimentos. Os times do interior têm um pouco mais condição financeira para fazer esse aporte de jogadores, esses jogadores melhores, e aqui no Sul não tem tanto, os times pequenos não tem tanto recurso para poder investir e trazer jogadores mais preparados para jogar como time grande. É muito difícil, né? Ainda a parte da arbitragem, tem vários interesses que a gente não sabe se influi ou não, mas é muito difícil jogar com um time grande. Tu deve saber que a maioria das perguntas que chegaram de torcedores foi referente à tua passagem pelo Inter, né? Sim, sem dúvida. Johnny Everton perguntou se tu acha que o termo espetacular que o Fernando Carvalho usou lá quando foi te anunciar pode ter colocado uma pressão em cima de ti maior ou ter prejudicado tua passagem pelo Inter, que aquele termo espetacular atrapalhou em algum momento? Eu acho assim, quem fez mais a pressão foi mais a questão da imprensa, porque o Inter me deixou muito à vontade, meus companheiros, cara, cada um, desde do Renan, do Lauro, depois veio o Bonezieri, né, o D'Alessandro, que é a referência, o Kleber, o Andrezinho, né, depois me tocou também conviver, compartilhar com o Oscar, com vários grandes jogadores, com o Juan, que está no Roma, então eu tive a felicidade de compartilhar com vários jogadores, né, com o Elton, né? Teve vários jogadores assim, mas eu acho assim, criou uma expectativa muito grande, porque no México, os vídeos que foi mostrado aqui no Sul, eu fazendo gol, pisando na área, então as pessoas criaram uma expectativa que eu ia jogar da mesma filosofia que eu jogava no México, mas lá eu jogava de segundo volante, tinha mais possibilidade de chegar na área, e aqui com um esquema tático diferente, o Guiná Azul tinha uma característica de sair também, então não podia ter dois jogadores, não tinha que ficar, né? E os treinadores como o Fossati, como o Celso Roth falou, Matias, o Guinazul já está mais tempo aqui, ele tem a característica de sair, então se você não tiver nenhum problema, né, você pode ficar mais. Eu falei, não tem problema, eu joguei de primeiro homem, mas nos 3 últimos anos, antes de eu vir para o Inter, eu fui destaque, né, teve até uma sondagem para mim para a seleção, e aí, né, então fica muito difícil você ser espetacular, sendo um homem da frente da zaga, que requer uma responsabilidade muito grande, uma segurança que você não pode tentar driblar, não pode ter que ter uma qualidade na saída de bola. Então, muitas vezes, você fazendo uma leitura de fora, parece que o primeiro homem está estático, né? Está ali parado, sem fazer nada, porque o Guiná Azul tinha a característica de se movimentar muito em campo. Então, as pessoas olhavam, pô, o cara não corre, o cara está sempre parado, mas eu tinha que esperar a movimentação do Guiná Azul, que é um grande jogador, para ele poder movimentar. Então, o Celso social, você jogar na frente de primeiro homem, de cabeça, como o Sandro, mas a minha característica nunca foi de ser primeiro homem, né? Porque eu fui contratado pelos gols que eu fiz no México, né? Pela característica, pelos anos que eu joguei lá, qualquer um
quiser, busca lá os jogos, os gols que eu fiz no México, foi porque eu jogava sempre segundo volante. Então é diferente jogar de segundo, jogar de primeiro homem. Mas, cara, eu penso assim, né? A torcida teve um pouco de crítica, foi mais influência da mídia, que usou esse termo espetacular como jogador, porque o Fernando Carvalho cansou de falar que o espetacular foi a situação da contratação, porque eu era ídolo do clube, o time mexicano tinha muito dinheiro, não quer liberar, então ficou um ano na negociação, né? Difícil é tirar um ídolo de um time, mais do time mexicano, que é um futebol milionário do que o futebol que paga bem também, como no Brasil, e tirar um ídolo de lá, né? Quase impossível, né? Eu tive que brigar, porque recém eu tinha renovado, tinha renovado mais 5 anos, tinha cumprido um ano só de contrato, então teve toda uma comoção da torcida, revolta. E aí, por isso que o Fernando Carvalho colocou, mas, tipo assim, se você falar, ver taticamente os jogos que eu joguei de segundo volante, eu produzi muito mais. Até o jogo contra o São Paulo, eu sempre coloco o jogo do São Paulo que eu joguei de segundo volante. O Guina Azul acho que estava machucado, jogou o Grace, ou foi poupado, não me lembro. Foi poupado o Guina Azul, porque ia jogar o jogo de volta. A gente ia jogar contra o Chivas em Guadalajara, a final. E aí Foi o o que tu jogo de volta. deu assistência pro Juliano, né? Sim, foi. Aí eu fiz um gol, o Damião fez outro. Então, tipo assim, você vê esse análise, como outros jogos, joguei de segundo volante, eu produzi mais. Mas, infelizmente, a torcida sempre fala, pô, espera um jogador espetacular, cria uma expectativa muito grande. Mas, cara, eu fui super feliz no Inter, né, até hoje, né, e aí eu casei com a minha esposa, né, que tá aí escutando, tá só com o olho ali. Fazer a moral, né? E sim, Esposa, né? mandar um beijo para ela, né, que ela sempre está acompanhando. Cara, eu acho assim, eu realizei meu sonho, né, de ter jogado no Inter, ter sido campeão da Libertadores, participar desse grupo maravilhoso, né, um grupo que me recebeu bem, porque sempre penso assim, o jogador ganha, 11 jogadores ganham jogos, né, um grupo bom ganha campeonatos. Cara, eu participei do campeonato da Copa da Libertadores, da Recopa, eu joguei o primeiro jogo lá, o segundo jogo foi a opção do Dorival me tirar, a gente respeita, são coisas de o treinador também chega, precisa tomar decisões difíceis. E do Gaúcho, eu acho que o último título que eu me recordo foi ali no Olímpico, né, o antigo Olímpico, então, cara, é muito legal, né? Você saber que você vai ter eternizado no clube, vai estar, né? Vai estar ali quando você levar seus netos, levar seu filho, saber que você vai estar ali nas grandes conquistas do clube, eu acho que não tem preço, né? A galera tá mandando aí, a galera do Hamburgo, meus amigos que jogam por Eu lá de falo sábado aí, aí o nosso primeiro. canhotinho ali, o nosso amigo Tonho também, vai, irmãozão, o capitão lá do nosso time lá, Hamburgo, lá de Novo Hamburgo, mandar um abraço pra galera que tá acompanhando. Muito obrigado aí, tá acompanhando a live aí. Tá, a galera tá acompanhando. Entrou bastante gente aí também, mandar um saludo pro México, entrou aí o Rodrigo, meu professor lá, que trabalhou comigo lá no Dourados, quero mandar um saludo, aproveitando também. Então é bem legal, né? Você construir, fazer amizade, deixar bons recordos, né? Deixar lembranças, né? Deixar lembrança de uma passagem que foi conturbada, momento de alegria, momento de crise, mas, cara, eu tenho mais lado positivo aqui no Inter de estar com a Libertadores, até tatuei a Copa, né, cara? Então, não tem coisa igual, cara. Ser campeão da Libertadores é um sonho meu, pessoal. Desde pequeno, eu via os grandes de São Paulo, Palmeiras, né, o próprio Grêmio, depois o Inter, 2005, eu já estava no México. Cara, são coisas que qualquer jogador gostaria de jogar. Eu tive a felicidade de jogar 2 Libertadores com o Inter, 2010, 2011. Joguei com o Toluca, jogava na Bombonera, umas experiências que, cara, são poucos jogadores que têm esse privilégio, poucos homens de ter jogado em grandes campos, ter ido para a Copa Audi. Então, acho que assim, a minha passagem do Inter, eu qualifico ela muito boa. Podia ser excelente, podia ser
ter ficado mais tempo, né? Depois que eu comecei, voltei a jogar de segundo homem na Portuguesa, depois fui emprestar na Portuguesa, aí teve a situação para eu voltar, mas aí o Inter aceitou uma proposta do Toluca do México e lá confirmou tudo que eu estava fazendo aqui, né? Comecei na Portuguesa, fui emprestado, fui bem, joguei os jogos da Copa do Brasil e os jogos inicial do Campeonato Brasileiro. E no México, 2012, eu arrebentei lá, né? Tive proposta para sair do México, mas aí o Toluca também, era o dono da coroa, não liberou. Então, a minha passagem aqui, cara, foi muito boa. Hoje eu amo Porto Alegre, estou muito feliz, tenho grandes amigos, né? Como aí está vendo a galera entrando aí, o Antônio, que é um irmãozão, o cara, o capitão lá da nossa pelada lá, de jogo de sábado lá, todo o time do Hamburgo. Cara, e eu, tipo assim, só tenho a agradecer se eu não tivesse vindo pro Brasil jogar no Inter, eu não tinha conhecido a minha esposa, eu não tinha conhecido o André, que é meu irmãozão, que é o sócio também, o André Schmidt. Então, cara, só tenho a agradecer, cara. Eu olho assim pro Inter com uma forma de carinho, de respeito, porque quando eu estive aqui, me deu toda a estrutura, todas as condições de trabalhar. O Fernando Carvalho também agradecer por ter me confiado em mim, né? Eu fiz, que eu me lembro, acho que foi 56 jogos com a camisa do Inter, consegui fazer um gol contra o São Paulo, foi um dos jogos mais marcantes para mim, que eu levo no pensamento. Tem até agora é tudo por internet, né? Eu tenho o CD guardado, né? Eu quero mostrar pro meu filho, o CD, né? Pro meu filho Thiago, com certeza deve estar vendo também a live. Então, cara, só tenho a agradecer. O futebol aqui no Sul me trouxe experiência de ter jogado com o Tinga, jogado com o Andrezinho, com os caras. Os treinos eram muito treinos de qualidade, né? Você aprende quando você está com grandes jogadores, com o D'Alessandro, com o Ney. Cara, não quero esquecer de ninguém, mas o grupo em geral, o Renan, Sobis, Alexandro, então são jogadores assim que você aprende, né? Jogadores com bagagem de outros clubes, então a gente fica muito feliz, né? Ter participado de grandes de um clube grande, tá no grupo certo, porque às vezes você chega num time grande e o time não se encaixa e as coisas não dão certo, né? Quando aconteceu, infelizmente, o Inter, quando teve o rebaixamento, né? Fizeram um grupo e não encaixou. E eu tive a felicidade de chegar, o grupo encaixou e foi campeão. Levantei 3 canecos, como eu sempre falo, né? Goste ou não, eu vou estar eternizado, né? Eternizado no grupo, no time. E o Fernando Carvalho, eu acho que as pessoas usou uma má colocação do espetacular e falou que era espetacular, mas volante espetacular, se tiver, tem que estar no Real Madrid, né, cara? Você pode pegar todos os primeiros homens, não tem um jogador espetacular, um jogador vai fazer tudo aquela coisa, né? O defender, passar a bola, mas, cara, eu só tenho a agradecer. O João Pedro perguntou o que mudou da chegada a saída do Fossati para a chegada do Rotti, que acho que semifinal daquela Libertadores ou quarta de final, ele tem essa mudança. O que muda de um trabalho para o outro ali para ajudar vocês a ganhar a Libertadores daquele ano? Cara, mudou muito pouco, né? O Celso Roth chegou com outra filosofia de jogo, trouxe outro preparador físico, porque o preparador físico que trabalhava muito funcional, não usava muito peso, e o Fábio começou a trabalhar força, via que o time estava precisando um pouco mais de resistência, fizemos aquela intertemporada na parada de 2010. Cara, mudou muito pouco, acho que foi mais o Celso Roth chegou com a filosofia mais da mentalidade que a gente podia ser campeão, podia chegar na final. Cara, isso foi mais, o Celso Roth chegou mais para agregar, né? Porque o time já estava entrosado, o time já estava formado, então ele teve a sabedoria de fazer algum reajuste, né? Colocou o Tyson e não mudou muito, né? Você pode ver o time não teve tanta mudança, porque os jogadores que estavam no banco, os jogadores que estavam jogando, né? Teve a felicidade de promover o Damião, né? Que o Damião estava no sub-23, então são detalhes que fazem diferença para um grande grupo para ser campeão, porque o Alexandre ficou doente, o Everton ele
não sei o que aconteceu, ele não conseguiu entrar bem no jogo lá, o primeiro jogo contra o Tigres, na semifinal, e aí olhou um jogo, treino com o Sub-23, o Celso Frotti olhou o Damião e o Damião foi feliz, né? E hoje é o Damião que ele é, né, cara? Com todo o sucesso, toda a pessoa também que merece, uma pessoa humilde, né? Então, é muito legal, né, cara? Você vê assim, um cara que sai sem ter a confiança e questão de um jogo se torna o Damião que se tornou no Inter, um dos maiores goleadores do clube. Então, como a gente só tem que ficar feliz de ter compartido com esses jogadores. E aí o Celso Frotti só fez esse detalhe, não fez muita coisa porque o time era muito bom. O grupo, qualquer um que entrava tinha condição de jogar. Vocês enfrentam na final da Libertadores o Chivas, e o que acontecia aquele ano é que por mais que se o Inter não ganhasse aquela Libertadores, o Inter iria para o Mundial, porque o Chivas representa a CONCACAF. Esse sentimento de que jogaria o Mundial independente do resultado tranquiliza um pouco dentro de campo ou a pressão era a mesma? Não, pelo contrário, a pressão aumentou, porque a gente ficava pensando, imagina, a gente perde a final em casa, com a nossa torcida, porque o Tiva nesse ano, pela gripe suína, entrou nas oitavas de final, não pegou todo o processo da Libertadores. Então a gente falou, pô, não é justo a gente fazer todo o processo da fase de classificação e chegar na hora perder a final, né? Todo esforço, todo um trabalho de um grupo, os times titular, o time reserva pressionando o time de cima para estar em alto nível, para poder competir, tendo o apoio do quem estava suplente. Então foi um grupo que se uniu, cara. A gente falava todo dia, não, a gente tem que ser campeão, pela torcida estar apoiando, por nós, pelo grupo, todo dia, não havia sacanagem, porque é muito difícil quando você junta jogadores de diferentes clubes, diferentes posições, tem a vaidade, é do ser humano, não é só do jogador. E o Celso Frotti teve a sabedoria de administrar, até o Fossati também. Então, foi uma coisa bem legal, cara. E quando a gente chegou na final, a gente falou, não, ainda a gente saiu perdendo, eu me lembro, saiu perdendo, juntamos assim, todo mundo se abraçou ali, ó, vamos, passou a força positiva, quem tava jogando, falou, não, a gente não pode perder, vamos virar, vamos acreditar, nós somos um grande time. E aquela energia passou e todo mundo torcendo, independente de quem ia jogar. E eu tinha a felicidade de entrar, né, participar do terceiro gol do Juliano, né, que eu dei o passe para ele, que é uma grande pessoa, merecia, né, que estava todo o jogo, fez uma grande Libertadores. Então, cara, foi uma coisa, assim, uma pressão imensa antes do jogo, porque a gente já tinha ganhado lá, né, então o Celso Frotti teve que fazer um trabalho psicológico muito grande, né, para o time não cair, não abaixar e saber que, cara, imagina perder ali o Beira-Rio lotado, acho que a gente não saía vivo, né, cara? Então, foi uma situação muito, assim, boa, né? Friozinho na barriga, aquela emoção, aquela coisa, eu acho muito, assim, ficou marcado para todos que estavam no grupo, aqueles que foram para o jogo, aqueles que não participou diretamente, mas participou durante a semana, respeitando o companheiro, cuidando um do outro. Eu acho que foi muito, esse grupo tá de parabéns, né? O que conquistou. Quantos grupos passou no Inter e poucos conquistaram títulos importantes, né? Então, só tenho que ver que esse ano, essa final foi uma final mágica pra gente. Tu tava naquele. Tu mesmo disse, ganhou Libertadores, ganhou Sul-Americana e tinha uns jogadores. O grupo era unido e tinha uns jogadores como o Andrezinho, como tu mesmo, que eram os caras resenha. Tem alguma história de bastidor que tu possa contar pro elenco, que tenha caducado e que não vai prejudicar ninguém? Vai, cara, foi na final, né, cara? Na final lá, quando a gente viajou pro México, né? Viajamos pro México e tal, e aquela coisa, né? Eu tinha acabado de sair do México, tinha um ano, tinha aquela expectativa, aí os caras começaram a falar, vamos ver que se a imprensa você tem moral e todo. E aí chegamos lá no aeroporto, né? Minha mala ainda, felicidade, a minha mala foi a última a chegar. E os caras parou todo mundo ficando vendo se a imprensa ia vir, né? Porque tava o D'Alessandro, tinha o Alexandre, tinha feito gol, o próprio Índio Bolívar, né? Que fez o gol, fez uma grande Libertadores, e aí os caras começaram a esperar, né? Pô, vamos ver como fala. Aí os caras estavam mais preocupados
do meu espanhol, se eu tava falando bem espanhol, e aí os caras começaram lá atrás, eu querendo dar risada, um monte de câmera, um monte de fotógrafo lá, perguntando a minha volta, como eu sentia. E tem muitas situações engraçadas, mas os caras, qualquer um que dava uma entrevista, falava uma palavra mal colocada, alguma coisa, algum erro de português, os caras na resenha, depois no vestiário, tinha que aguentar, tinha que levar na esportiva, né? Então, tem várias situações, tem situação que não dá pra contar, né, cara, que fica coisa interna no futebol, mas a resenha era um grupo muito, cara, era um grupo muito alegre, tinha muita resenha e eu participava muito, me dava com todo mundo, porque eu sempre fui um cara que respeitei todo mundo, então, né, a gente sabia que o futebol se baseia, um grupo é de respeito, de trabalho, determinação, então esse grupo nosso era muito resenha, a gente dava risada, colocava apelido um no outro, era uma resenha demais esse grupo. Além do Inter, além de ter jogado no Inter, como tu mesmo disse, tu jogou no México, tanto antes quanto depois. Tu é ídolo no futebol mexicano. Como é que é jogar lá? Qual a diferença do futebol de lá pro nosso aqui? O futebol mexicano é muito dinâmico, né? Como muitas pessoas acham que é um nível inferior que o Brasil, se engana, porque tem jogadores da Costa Rica, do Panamá, da Argentina, do próprio México, os caras jogando com a seleção da Inglaterra, jogando tipo o Rafa Marques, campeão com o Barcelona, jogou os últimos anos, parou de jogar lá no México, foi Ronaldinho, tá agora o Knack, você vê jogadores o jogador tem um argentino atacante também, Lucas Bovic, tá no Monterrey, então estão jogadores de muita qualidade, jogador da seleção chilena, tá o Valdívia, que jogou no Palmeiras, estava agora no Nagas Morelli, que mudou de cidade. O grande diferencial é a linha, joga com duas linhas de quatro, né, que os meias jogam aberto e os volantes se torna meia, né? Normalmente os caras que jogam por fora, os meia é muito rápido. Normalmente são equatorianos, colombianos, são muito rápidos. E essa é uma diferença, porque aqui no Brasil a gente joga na frente dos volantes, né? Não joga tão aberto, joga mais centralizado. E tem a diferença também da altitude, né? O time que eu jogava, quando eu voltei, o Toluca, a gente jogava 2.600 a nível do mar, então é muito variedade, altitude, né? E quem não está acostumado dá vontade de vomitar, dor de cabeça, né? Porque está acima do nível do mar, então são as coisas fisiológicas que qualquer ser humano vai sentir, né? Você está no nível do mar, no caso nós brasileiros, sul-americanos, chega lá, vai para a Cidade do México, mais 2.600, aí você vai para Guadalajara, Jalisco, não teve mundial, o Brasil foi muito bem lá, já tem 800 ou 1.200 acima do mar, tem uma cidade que são a nível do mar, então tem essa variedade, por isso que é muito difícil se adaptar lá, pela diferentes cidades a altitude, né, que atrapalha bastante no começo, para se adaptar é muito difícil. Voltando à tua passagem pelo Inter, uma pergunta que chegou do João Pedro é referente ao Mundial, né? Que infelizmente o Inter acaba caindo para o Mazembe. Como é que foi aquele jogo? O que tu acha que aconteceu de errado? O Mazembe, como o Mazembe conseguiu surpreender? Porque a expectativa, inclusive, sempre que o time brasileiro vai para lá, até quando o Galo foi, também surpreendeu, que a maioria das vezes a tendência é que vai enfrentar o europeu. E o Inter, aquela vez, acaba caindo para o Mazembe. Por que tu acha que aquilo aconteceu? Cara, é uma coisa muito complicada, né, cara? Pensar e falar que cada um pensou nesse momento. Só que se tinha, nesse momento, uma expectativa muito grande da gente de ir para a final, porque a gente viu um jogo anterior, Mazembe e Pachuca do México, um jogo feio, chutão para lá, chutão para cá, e pode ter acontecido, não é uma certeza, eu acho que é uma coisa minha, que a gente deu uma relaxada mentalmente, porque é um time inferior, nosso time tecnicamente era superior ao Mazembe, tivemos situações ali 15, 20 minutos, a gente teve várias situações de gol, né? E a gente acabou não fazendo. Aí um lance, um chutão deles, a bola ficou ali, o cara acertou um chute, né? Que ele podia tentar 10 vezes e não acertava. Então, foi uma frustração muito grande.
pelo time que tinha, pela expectativa que se criou mais para nós, para a família. É muito difícil você falar. Eu falo por mim, eu acho que no meu ponto de vista, no meu ver, eu acho que a gente confiou muito que a gente ia ganhar, que a gente ia passar por cima deles, mas quando você subestima um adversário, isso é coisa para a vida. Você pode surpreender negativamente. Então, acho que a gente confiou muito pela qualidade do nosso time. E depois do primeiro gol, já todo mundo viu, né? Eles começou a cair, começou a irritar nós, com o cai-cai. Então, é uma coisa da passagem do Inter que marcou não só a mim, mas marcou a todos nós, todo que estava no grupo. E não tivemos uma noite feliz. Essa é a verdade. Não tem explicação como por que aconteceu, por que perdeu, porque imagina, a gente ficou preparando quase 2 meses para o Mundial. Para mim, especificamente, era um sonho, né? Depois de vir do futebol mexicano, vir para um time gigante, jogar um Mundial de clube, para mim está realizando 2 sonhos em um ano. Então, está sendo um ano fantástico para mim. Né? Eu fiquei triste porque era um sonho que estava sendo frustrado, porque eu achava que nosso time ia chegar até a final, pelo menos, e tinha uma grande chance de ser campeão, né? Porque tinha a Internacional respeitando, mas nosso time era todo time cascudo, né? Pegado desde o time que tinha vindo do Borussia Dortmund, o Sobis tinha vindo da Espanha, o Renan vinha da Espanha, então você colocar o time em si, todo jogador rodado, todo jogador experiente. Eu acho que o único que não tinha jogado fora, eu acho que era o Ney, né? Porque o Kleber, Corinthians, na Alemanha, Suíça, o D'Alessandro na Alemanha, Inglaterra, aí o volante, o Guinazu nem se fala, tinha experiência, aí vinha Alexandre, tinha rodado o Barchinho, foi para Dubai, eu acho que ele tinha jogado antes de ir para o Inter. Então, são todos jogadores acostumados a jogar decisões, jogadores acostumados, afinal, não tem explicação lógica para explicar o que aconteceu, porque a coisa lógica que eu posso falar foi um jogo parecido com o terceiro e quarto lugar, com o time da Coreia, se não me engano. A gente ganhou de 4-2 ou 3-1, foi o mesmo jogo, a única diferença é que a gente teve a oportunidade e fizemos. E aí eles ficou caindo, aí a gente foi perdendo a concentração, eles foram escatimbando o jogo, e aí tomou o segundo gol, e aí já foi pro desespero, né? Antes da gente querer empatar, a gente já queria, foi no contra-ataque lá, o cara foi feliz, chutou uma bola e acabamos tomando e sendo eliminado da final. E isso, cara, foi como ter perdido alguém da família, porque você trabalhou, você atrás disso, vinha um sonho, cara, vinha anos, né? No caso, eu te dizer, no México, ficar anos provando, todo ano provando que eu tinha condição de jogar em alto nível, porque só podia jogar 5 brasileiros e todo ano os caras tava estrangeiro, né? Não brasileiro, mas da América do Sul, provando para você ficar. Então fica uma situação muito difícil, né? E você chega assim, pô, consegui. Realizei o sonho de participar do grupo da Libertadores, participei dos 2 jogos da final. Cara, e chegar assim é uma frustração como profissional que a gente teve que saber conviver, né? Tem coisa que não volta mais, mas eu acho assim, se a gente tivesse entrado como a gente entrou, já doído, concentrado como a gente entrou contra a terceiro e quarto, a gente ia chegar na final plenamente. Isso eu tenho toda a convicção que a gente poderia ser diferente. Depois que tu para de jogar, tu abre tua empresa e tu fica morando aqui no Sul. Por quê? O que o carinho do torcedor colorado foi tão grande que tu optou por ficar? E como é que tá sendo essa tua vida agora, depois de parou? Conta um pouco sobre essa tua empresa também. Cara, depois que eu parei de jogar, né, foi pouco tempo que eu voltei pro México, né, já tinha outra coisa paralela, eu estava no mundo empresarial, né, eu tinha uma franquia da La Máfia há 1 ano e meio atrás, né, e aí quando eu volto para Porto Alegre, minha esposa é daqui, minha esposa é gaúcha, e eu já não jogando aqui, as pessoas começaram a reconhecer, ter o respeito, a lembrança de ter sido campeão da Libertadores, da Recopa, enfim. E me senti muito bem, cara. E no ramo imobiliário, conheci o André tem
tem um tempo, e ele me convidou, pô, vamos, você não, né, porque ele que abriu, idealizou a empresa e tudo, e falou, pô, você não quer ser meu sócio? Vamos buscar outro horizonte. Eu falei, pô, eu sempre nunca fui um cara acomodado, né, sempre gostei de desafio na minha carreira profissional, e agora fora de campo, né, cara, e eu falei, pô, é mais uma oportunidade de conhecimento, de você se reinventar, para você crescer, e eu estou muito feliz, cara, que todo dia eu aprendo a ter um horário, uma rotina empresarial, né, que não tinha como jogador, tinha aquela rotina de treinamento, e aí a minha esposa falou, pô, né, e aí a minha esposa comprou, a gente comprou um terreno lá no Terraville, então estamos construindo lá, então aí a minha esposa, pô, vamos morar aqui, porque na verdade eu queria morar em São Paulo, mas aí como a minha filha se adaptou bem aqui, porque minha filha nasceu no México, né, depois a minha filha veio para o Brasil, falava só espanhol, e como a família dela estava aqui, a gente já tinha nosso apartamento aqui, aí a gente comprou a casa, aumentou a família e a gente começou, mas a gente ficava mais no México, né, que aqui, porque a gente ia, voltava, porque o tempo, a gente ficou 6 anos lá seguido, né, ficamos 6 anos e aí a gente começou assim, cara, por que a gente não morar aqui, né? Morar aqui é uma coisa boa, gosto muito da cidade de Porto Alegre, estou muito feliz, né? Agora estou no ramo empresarial, estou ficando mais aqui no Brasil, mas eu ficava durante esse 1 ano e meio, eu ficava mais no México, tinha umas coisas lá, ficava mais no México que aqui, mas agora com a minha filha na escola e todo, a gente estou ficando mais seguido, né? Então está sendo uma experiência muito grande. Com meu sócio André, cara, é um cara fantástico, um cara do bem, um cara que está me ensinando bastante coisa, estou aprendendo todos os dias com ele, e é um cara que hoje em dia o caráter do ser humano está muito difícil, né? A gente sabe que o ser humano hoje falta um pouco mais de amor ao próximo, respeito, e isso para mim é o que vale. Ele falou, vamos, acreditei nesse projeto e graças a Deus a gente estamos se dando muito bem, porque é um cara que fala muito de frente, um cara leal, e a gente, graças a Deus, estamos tocando aqui, e a minha convivência aqui em Porto Alegre, né, o tempo que eu jogava aqui, aprendi bastante, e tenho compadres aqui, né, compadres, amigos, então foi uma das coisas que optou eu não querer voltar para São Paulo e ficar aqui, né, então tá tudo, cara, tá tudo caminhando, mesmo com essa pandemia, né? Com uma bebê pequena, a gente fica com medo, né? Com esse vírus que ninguém sabe que vai acontecer. Mas a gente tem que continuar, né? Ter fé em Deus, trabalhar. Eu acho que não tem outra receita, receita mágica, né? Tem que trabalhar e pedir a proteção de Deus e seguir. Mas a minha convivência aqui em Porto Alegre está sendo muito legal, Estou aprendendo, fazia muito tempo que eu não ficava direto, porque eu ficava 4 meses aqui, 4 meses no México, ficava 6 meses aqui, mais 6 meses no México. Então a gente estava indo e voltando, porque a gente tem uma casa lá e está fechada, então a gente sempre, quando a gente tinha tempo, a gente ia, né? Então agora, em seguida eu vou, né? Até agora eu tenho que fazer umas situações pessoais, né, sobre o imposto de renda lá, eu tenho que resolver umas coisas lá, então estou indo seguido, mas só estou esperando liberar, porque lá está fechado também, está tudo fechado, me impede de eu ir, porque como eu tenho um passaporte mexicano, tenho toda a documentação mexicana, eu faço a declaração de lá, então eu tenho que resolver umas coisas lá, mas, cara, agora eu estou aqui mais seguido, só estou esperando resolver, abrir lá, né, as coisas, como aqui está parado, né, mas estou bem, graças a Deus, cara. A minha família é de Limeira, lá, bastante gente de Limeira aí tá entrando, minha irmã, a Daiane, a, da, a Daiane, a Daiane, a galera de Limeira aí, dos amigos. Então, quero mandar um beijo para eles também. Só estou esperando passar essa pandemia para mim ir ver a minha mãe. Mandar um abraço para a galera que está participando. Isso, o Guto O também meu jogou irmão. contigo. O João te mandou um abraço também. Sim, tô vendo a galera tá participando, aí entrou toda a família agora, entrou meu irmão,
o Elvis, entrou meu sobrinho João, a Lu, a minha cunhada, a galera tá participando aí, a galera tá acompanhando. Obrigado aí pra galera ter participado, mas pronto, a gente vai estar aí fazendo churrasco aí em Limeira aí. Então, cara, Não, eu tô muito feliz que... Não, eu vou te falar, eu anotei ali quando tu falou onde é que tu vai construir tua casa, porque quando passar essa pandemia eu vou comer um churrasco lá também. Pô, pode vir, vai ser bem recebido, cara. Lá é bem legal, um lugar fantástico, cara, um lugar que a gente entra lá, esquece, então tá bem legal, cara. Só falta 30% da casa, mas tá correndo tudo bem, estão esperando não passar essa pandemia aí. Mas, cara, é uma coisa. Lá minha cunhada falou que vai também, né? Mas leva carne, né? Que você tem. Né? Então tá sendo bem legal, cara. Aí a galera participando aí, Leoni. Ah, sim, sorte aí, joga no Zequinha. A minha cunhada falando, mas leva carne, viu? Porque vocês comem demais, né? Então tá sendo bem legal, cara. E eu sempre, quando posso, vou para Limeira. Agora não tô podendo ir por causa da minha pequena. Tenho uma filhinha, Antonella, que está de 5 meses, né? Mandar um beijo também para minha filha Valentina, né? E para o Thiago, que estão vendo. Daqui a pouco entra até o meu filho mexicano, aí, o Santiago e aquele. Mandar um beijo para a galera. Então, acho assim. Ah, para a Ana também, a Ana tá vendo também, minha sobrinha. Ah, galera, daqui a pouco entra toda a família. Então tá bem legal, cara. Eu tô aprendendo bastante nesse novo ramo, nessas coisas tá sendo bem legal. E, cara, e quando você propõe fazer tudo, cara, o obstáculo é você colocar na sua cabeça. Eu acho que o limite, quem põe é você mesmo, você é capaz de tudo. É que o jogador muitas vezes fica limitado só a uma coisa e esquece que depois o futebol tem mais 30 anos, cara. Eu me sinto hoje, na verdade, me sinto como um menino de 23 anos, né, cara? Eu me sinto assim, todo dia eu corro, todo dia. Hoje eu tô me cuidando mais quando eu jogava, né, cara? Hoje mesmo com o frio eu vou correr. Então tá sendo bem legal, cara. Eu, assim, parei de jogar pelas coisas do futebol, fiquei muito chateado com umas situações que eu passei no futebol quando eu voltei do México, mas eu sentia que eu poderia ter jogado mais uns 2 anos, fácil, 2 anos futebol profissional, mas estou feliz como eu estou. Eu agradeço sempre a Deus, cara. Eu sempre sou muito agradecido a Deus por ter saúde, por minha família estar bem, mesmo a minha família lá em Limeira, né, que meus irmãos, né, tenho o Everson, o Anderson, o Elvis, a Daiane, minha sobrinha Yada toda, tem 2 sobrinhos que joga também, é o Lucas Matias e o Matheus Matias também, daqui a pouco vão entrar aí também na live. Então, cara, nossa família tem um DNA de jogador, né? A gente tá na torcida, nossos 2 sobrinhos, o Lucas e o Matheus, um joga no Palmeiras, e o outro agora tá sem time, e a gente tá na torcida aí, que a família continua progredindo, crescendo e muita fé em Deus, né, cara? Eu acho que nesse momento de muita incerteza, muita tristeza, né, muitas pessoas perdendo seu ente querido, nada melhor a gente ter amor ao próximo, respeitar, tendo carinho. Cara, aí entrou até o Pedrinho ali do Atlético Paranaense. Ah, a live tá melhorando, né, cara? Pô, cara, o Pedrinho, eu vou contar uma história dele, cara. A gente tava no Oeste, cara. Ele entrou num jogo, eu entrei antes que ele. A gente tava perdendo, a gente empatou, virou o jogo. Ele entrou, foi o primeiro cara de passar a bola. O primeiro toque profissional dele foi eu que dei pro Pedrinho. Ah, o grande menino, torço muito pra ele. O cara carismático, vai chegar muito. Isso aí vai escutar muito falar do Pedrinho aí. Um abraço, Pedrinho. Cara, é uma coisa assim, muito legal você ser reconhecido por um menino que estava ali, eu falava todo dia com ele, pô, você vai chegar, tem qualidade, esse menino vai, todo mundo vai escutar muito ele, né? Um menino que a gente, isso que é bom no futebol, deixar legado, né, cara, deixar que você falou, o menino escutou, está no Atlético Paranaense, foi campeão aqui na Copa do Brasil, em cima, infelizmente, do Inter, né, mas, cara, faz parte, né, a gente torce sempre pro companheiro, pro amigo, que esse menino vale ouro. E são coisas do futebol, né? Lá meu sobrinho Leandrinho também. Um abraço, Leandrinho. Wilson, a gente já está há 47 minutos conversando e tá uma resenha sensacional. E antes de eu encerrar esse papo contigo, eu queria fazer um bate-bola contigo, pode ser? Pode.
Qual o teu ídolo no futebol? Meu ídolo no futebol, Ronaldo Fenômeno. O melhor momento da tua carreira? 2008, no Monarcas Morelia. E o pior momento da tua carreira? Ah, foi aqui em 2010, quando a gente perdeu o Mundial pro Mazembe. Para mim foi o pior momento da minha carreira. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Ah, sem dúvida foi o Mundial de Clubes. Cara, nunca senti tão perto assim de colocar a mão aí, cara. O melhor jogador que tu já jogou? Cara, agora você pegou o melhor jogador, cara. 2010, cara, pra mim foi o D'Alessandro, foi o jogador mais técnico que eu joguei, cara. E tinha bom, tinha o Tinga, Índio, Bolívar, mas pra mim o D'Alessandro foi o melhor jogador que eu joguei. E depois veio o Antônio Nael Souzinha, um brasileiro jogar no México. Foi os dois melhores jogadores que eu, tecnicamente, fora do normal, assim, cara, extraordinário. E com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? Cara, eu nunca pensei nisso, eu sempre fui agradecido com quem me tocou jogar e eu só me arrependo de não ter ido para a Espanha, né? Que depois do Mundial tinha uma proposta para o Saragossa e não acertou com o Inter e eu, assim, foi uma das coisas que eu lamento de não ter ter provado jogar na Europa, ter jogado espanhol e ter tido uma visibilidade maior. O jogador mais difícil de marcar que tu enfrentou? Cara, o jogador mais difícil. Jogador mais difícil. Quando eu tava jogando, tava coletivo, era o Oscar. Cara, o Oscar, você vê ele magrinho todo, mas ele era forte, cara. Ele era habilidoso, você dava para um lado, ele saía, né? O D'Alessandro já sabia que ele ia, né? Então você ia mais devagar, mas o Oscar, você achava, ele te cortava, às vezes tinha que fechar a perna, mandar a caneta. O Oscar é um jogador sensacional também. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu seria? Cara, eu seria atleta ia fazer atletismo, cara. Eu fiz atletismo dos 6 até os 10. Aí eu optei pelo futebol, né? O gol mais importante da tua carreira? Cara, o gol mais importante da minha carreira foi a semifinal Monarcas Morelia 2009 versus Santos. Acertei uma sapatada de fora da área. E fora da área foi o gol que classificou a gente para a final, para a semifinal. Foi nas quartas, eu acertei uma sapatada fora da área para a gente classificar a gente para a semifinal do Campeonato Mexicano. O melhor jogo da tua vida? Ah, foi contra o São Paulo, sem dúvida. Que eu fiz o gol com a camisa do Inter e poder comemorar um gol com a camisa tirou um peso da minha mente. Foi o melhor jogo para mim, o jogo inesquecível para mim foi esse, sem dúvida. O melhor treinador que tu teve? Melhor treinador? Melhor treinador que eu tive... Fantasma Figueroa, um chileno lá no México. Cara sensacional, cara. O cara sabia muito tecnicamente. O cara foi o melhor treinador que eu tive. E o pior, o que mais pegou no teu pé? Cara, vai, agora me complicou. O pior, cara, eu tive uns, Dario Franco, um argentino, ele não gostava de brasileiro, cara. Era todo dia, cara, o cara falava que podia jogar bem, jogava mal, me acabava, jogava bem, não parecia. Foi o pior, meu. O argentino tem alguns argentinos, nem todos, mas esse treinador Dario Franco aí, cara, ele tinha uma coisa comigo que se implicava de tudo, meu. Foi o pior treinador que eu tive. Quando tu era solteiro, como é que tu era? Cara, quando eu era solteiro, cara, eu era muito olho alegre, né, cara? Gostava de sair, assim, feliz, cara. Eu era, cara, o que eu posso falar? Eu posso me identificar um cara simpático, né, cara? Gostava de fazer amizade e de sair, né? E o jogador mais resenha que tu conheceu? Cara, mais resenha, cara. O cara mais resenha foi o Kleber, lateral esquerdo, e o Zinha. O Zinha é um que jogou na Portuguesa, o Zinha da Briosa. Eu joguei com ele no começo da minha carreira no União São João. Cara, a gente dava risada
todos os dias, cara. Esse cara, ele falava que era o Antônio Bandeira paraibano, cara. Foi o cara mais resenha que eu peguei, cara. Do Kleber, que tu tá falando, lateral esquerdo, tem alguma história com ele que tu possa contar, que já tenha caducado? Não, não, vamos deixar assim. Comprometedora, então a patroa tá escutando aí, eu chegar em casa não vai ter nem janta, né, cara? Então vamos deixar assim, né? E o título mais importante da tua carreira? Ah, cara, para a Libertadores, sem dúvida. A Libertadores é o sonho, toda vez que eu olho para foto lá, tem um quadro grande lá em casa, foi o título mais importante que eu tive, sem dúvida. É um título que vai me marcar e vou estar velhinho e vou estar lembrando desse título. Foi uma coisa muito, muito marcante para mim, pela situação que foi acontecida na minha saída do México. Então foi o título mais importante para mim. Wilson, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter topado participar desse papo. Espero que tu tenha curtido e espero que essa pandemia passe logo para mim te encontrar nesse futebol do Hamburgo ou pro churrasco que tu vai fazer pra gente. Cara, vai ser um prazer, cara. Né? E toda a galera aí tá convidada, né? O Tiagão aí também, que joga com nós, o capitão Antônio Kroos ali, que é resenha demais. E o Pedrinho também, cara. Meu, vai ser um prazer, cara. Esperamos em Deus que faça isso mesmo, que as pessoas, né, tenham a oportunidade de ter uma vida melhor, de trabalhar, que muitas pessoas desempregadas, a gente pede a Deus, olha, né, pelas pessoas que estão sofrendo, perdendo entes queridos. Então, cara, a gente deixa nossos sentimentos, né, e a nossa oração, que a família conforta, meu, manda um forte abraço para essas pessoas que perderam. E antes de acabar, eu quero mandar um abraço pro meu parceiro lá, Gerson Candela, lá da Colômbia. Ah, os caras estão longe, hein, da Colômbia, do Nacional da Colômbia. É um irmãozão meu, cara, mandar um abraço para a mãe dele. Um saludo, viejo. Vamos hablar um pouco espanhol. A minha sobrinha Lorena, que entrou aí também. Mas muito obrigado, cara. Estou aí. Quando quiser, tem meu telefone, só me chamar. A gente vai ser um prazer falar. Mais uma vez, foi uma live muito gostosa, foi muito proveitosa. E é isso, futebol é isso. É dar risada, das conquistas, da derrota, tudo na vida dessa experiência, né? O aprendizagem, a gente cresce, a gente aprende e continua a vida e a gente vai falar para o mais novo que a gente passou e aí vai ser só resenha, né? E dar risada, né? Não tem outra. Eu sou feliz com a vida. Valeu mesmo, Wilson. Brigadão, brigadão. Valeu, um abraço. Tchau, Ana. Tchau, galera. A gente se fala no grupo. Valeu. Obrigado. Galera, gostaria de agradecer todo mundo que participou, que interagiu, que curtiu essa live. Semana que vem tem mais, com mais jogadores do Grêmio do Inter. Me sigam no Instagram para ficar acompanhando os novos convidados do Papo Daqui. Espero que vocês tenham gostado, porque a ideia é fazer algo super descontraído, super leve, sem polêmicas e sem nenhuma situação ruim. A ideia é que seja uma grande resenha para dar risada, como o próprio Matias falou. Tá bom, gente? Aquele abraço e a gente se encontra semana que vem.